E para iniciar, eu quero saber, existiu o Edilson de Oliveira antes de conhecer Jesus? Na verdade, eu fui criado num lar evangélico. Eu sempre conto assim, irmão Fábio, que eu já ouvi a banda de música antes de nascer. Da cidade que eu nasci tinha. Mas daí, na minha adolescência, devia ter por volta ali de 14 anos mais ou menos, eu pude dizer que ali foi o momento que eu tive aquele encontro especial com Deus. Eu estava deitado, sozinho, né? Já era tarde da noite, e comecei a pensar nas coisas de Deus, e ali eu fiz um propósito com Deus. Daí me levantei da cama, dobrei meus joelhos. Ali eu falei: Senhor, eu estou te aceitando como meu Salvador, e a partir de agora quero te servir por toda a vida. E logo já procurei me batizar, né, o batismo, e de lá para cá servindo a Deus por todo esse tempo. Então posso dizer que sou grato a Deus que nasci num lar cristão, né? Meus pais eram dedicados também ao Senhor, serviam ao Senhor, e até hoje a gente está servindo, e eu louvo a Deus por isso. Glórias a Deus, Gi, nós temos uma geração aí que já nasceu em lar cristão, e isso é louvável. Isso quer dizer que o número de evangélicos no Brasil tem sido crescente ao longo dos anos, né? Meus avós também já eram também. Olha que coisa linda, coisa linda. Irmã Vera, nós gostaríamos de saber, a irmã já nasceu em berço cristão ou se converteu conforme o passar dos anos? Como que foi a sua experiência? A minha experiência também foi de nascer no lar cristão. Que bênção. Então, até mesmo o que Deus assim me deu para que eu pudesse escrever esse livro é a forma em que eu fui gerada. Ai, que bênção. Olha que coisa. A gente tem coisa boa aqui. Há quem diz por aí que quem nasceu em um lar cristão não tem testemunho. Eu discordo disso. O senhor, pastor Edilson? Discordo completamente. Existem aqueles, né, que nascem no lar cristão, por um período se afastam da igreja. Mas tem aqueles que é no meu caso, né, estou há 60 anos servindo ao Senhor. Não posso dizer que teve um período da minha vida que eu me afastei da igreja, então sempre permaneci. E eu tenho muito testemunho, experiências com Deus na minha vida. Meu Deus, chega a arrepiar. Louvo a Deus por isso. Ô irmã Vera, como responder essas pessoas que dizem que aqueles que nascem em um berço evangélico não têm testemunho? Precisamos nós acreditarmos, como você tem essa temática dessa programação, acreditar que Deus nos gerou e nós temos um testemunho. E foi assim, depois de passar de tanto tempo da minha vida, que Deus me fez eu entender o propósito comigo também. Porque mesmo nascendo num lar cristão, sabendo a forma que foi por um período, porque eu sabia que meu pai não nasceu num lar cristão, mas ele aceitou Jesus quando ele estava internado em um hospital psiquiátrico. Então, a minha mãe sempre nos contou que ele aceitou Jesus lá, que ele aprendeu a ler na Bíblia, que depois que eu nasci ele se batizou. Mas depois de um período, Giane, que foi que minha mãe contou os detalhes. E quando meu pai foi melhorando, eu conto no livro, mais especificadamente. Então, quando o meu pai aceitou Jesus e depois ele foi melhorando, nos finais de semana ele ia para casa, e por um período que eu precisei levar a minha mãe para um atendimento médico, que fica ali naquele hospital Nossa Senhora da Luz do Pilar, em Curitiba, minha mãe contou: olha, quando seu pai estava internado aqui, era aqui que ele nos recebia, mas quando ele foi melhorando, ele foi para casa, e foi assim que eu acabei engravidando de você. Então, eu me sinto um verdadeiro milagre. Então, voltando um pouquinho, a senhora foi gerada em um período em que seu pai estava passando por um processo... Isso, de tratamento por um AVC que ele teve, e depois, por um período, ele precisou ficar internado 1 ano, 4 meses e 18 dias. Ele ficou internado em um hospital. Psiquiatra. Isso, e foi lá que ele aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Conta mais um pouquinho sobre isso. Sim, e então nós temos o irmão Tervino, que foi diácono por muitos anos na igreja sede,
e foi ele quem ganhou meu pai para Jesus. Então eu sempre brincava com ele quando ele nos visitava, que ele era meu vô espiritual. Então eu falava que era meu vô Montervino, que Deus também o já guardou. E hoje, se fosse para comemorar um aniversário, hoje seria o aniversário do meu pai, 7 de abril. Meu Deus, que privilégio nós estamos tendo hoje, tendo a senhora aqui. Ele nasceu em 1929, viveu 84 anos, o Senhor o guardou. Então eu louvo a Deus porque Deus deu este privilégio ao meu pai. Meu pai teve um encontro com Deus depois de alguns anos de vida, mas durante o tratamento dele, Deus me gerou e eu nasci num lar cristão. Minha mãe vem de berço cristão desde o seu nascimento, mas por um período ela teve um esposo que não era cristão, mas ela lutou também pela salvação do meu pai, da família do meu pai, e assim foi que eu fui gerada. Então eu conto no livro, não foi nos melhores momentos de um relacionamento, de um casal, mas foi num período, e quando ela disse que engravidou, eu disse, uau, né? Tem uma história incrível. Então eu tenho um testemunho de vida, eu tenho um milagre. Glória a Deus. Olha aí, para quem diz que quem nasce um lar cristão não tem testemunho, pega o exemplo aí do testemunho da irmã Vera. O pai estava em um hospital psiquiátrico, mas foi lá que ela foi gerada. Foi lá que ela veio ao mundo.